Sem mais demoras, eu vou passar a fala para o professor Felipe, e aí, ao final, né, da fala, a gente abre o debate, né, para as duas palestras. Bom, boa noite a todos. Eu queria inicialmente agradecer imensamente o convite que me foi feito pela Yara e pelo Roberto, que são pessoas muitíssimo queridas e que me deram essa responsabilidade enorme de vir aqui hoje para conversar com vocês nessa aula inaugural. E hoje eu ainda fiquei sabendo que é o ano em que a UFOP comemora 25 anos, né? Então a responsabilidade é enorme. E ela é ainda maior pelo fato de eu falar depois do Giordano, que hoje é um amigo muito querido também, mas que foi meu professor na graduação e depois foi meu orientador no mestrado e no doutorado. E, além de tudo, é uma pessoa que eu admiro muito. E a característica dele que eu mais admiro é a serenidade, que vocês perceberam que ele tem. E eu, ao contrário, não tenho. Eu sou... o meu pensamento é desorganizado, eu sou agitado, falo rápido, enfim. Mas hoje eu queria conversar com vocês sobre um pouco do que o passado tem a ensinar para o direito civil. A ideia me veio do fato de que eu trabalhei com temas de história do direito no mestrado e no doutorado. É importante ficar registrado que a inspiração veio do Giordano, que quando me deu aula de contratos, mostrou para nós o tanto que era interessante visitar o passado para estudar o presente. E depois eu acabei desenvolvendo isso nos cursos de pós-graduação. E, normalmente, na graduação, ainda mais em se tratando do direito civil, a gente tem uma imagem muito negativa do passado, né? Normalmente a ideia que a gente tem, sobretudo em áreas como o direito de família e o direito das sucessões, é que hoje certamente está muito melhor do que estava, porque as coisas mudaram, as coisas melhoraram, bem, enfim. Não é que isso não tenha acontecido, e não é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Mas, especificamente, alguns temas do direito civil que hoje estão muito mal, talvez pudessem não estar tão mal se tivesse havido uma atenção maior com o trato desses temas no passado. Então, o que eu selecionei foram 4 exemplos para dar para vocês, alguns mais recentes, outros mais distantes, e depois eu terminaria com uma história que é, na verdade, uma brincadeira, só para terminar de maneira mais descontraída, mas que é real também, que faz a gente pensar sobre essa história de como que o passado pode ajudar. E a ordem dos temas ficou aleatória. Eu tentei colocá-los numa ordem temática, numa ordem cronológica, mas eu achei que era melhor deixar fluir espontaneamente. Bem, e aí o primeiro assunto, como eu sou professor de Direito das Sucessões, o primeiro assunto que eu escolhi para discutir com vocês é o da ordem de vocação hereditária. Eu imagino que nem todos vocês ainda tenham estudado o direito das sucessões, mas a ordem de vocação hereditária é a ordem de preferência que a lei estabelece entre os vários herdeiros que uma pessoa deixa. Quem já estudou o direito das sucessões sabe que hoje esse é o maior pesadelo do direito das sucessões no Código Civil de 2002, se é que não é o maior pesadelo do Código Civil de 2002, que eu acho até que é. O direito das sucessões é extremamente importante porque todas as pessoas morrem. Eu sempre digo isso no início do curso, para mostrar para os alunos por que a matéria é tão importante. Tem algumas pessoas que não se casam, tem algumas pessoas que não têm filhos, tem algumas pessoas que não chegam a celebrar nenhum contrato mais complexo, e aí, às vezes, não precisam ter muita noção do direito de família, nem do direito dos contratos. Mas todo mundo morre, então, de repente, você não vai se preocupar com a sua sucessão, mas depois os seus herdeiros vão ter que se preocupar com ela, né? Então, é uma matéria extremamente importante. E há um número muito grande de pessoas no Brasil casadas, né? E o regime de bens padrão, hoje em dia, desde a lei do divórcio, é o regime da comunhão parcial de bens. E também é muito comum que as pessoas casadas tenham filhos. E qual que é o problema? O problema é que as regras sobre a sucessão de uma pessoa que morre, deixando cônjuge sobrevivente e filhos, sobretudo se o regime do casamento for o da comunhão parcial, são as mais complexas possíveis. E isso tudo advém de um descuido que o legislador teve ao elaborar o Código Civil de 2002, que poderia facilmente ter sido evitado. Recentemente eu tive acesso a um texto do Torquato Castro, que foi o responsável pela elaboração do livro do Direito das Sucessões, lá no anteprojeto coordenado pelo Miguel Reale, nos idos do fim da década de 60 e início da década de 70. E, curiosamente, o Torquato Castro suscita como um dos pontos positivos do projeto que ele apresentou as novas regras da sucessão do cônjuge.
E ele chega a dizer que havia uma necessidade no século XX de você dar uma melhor proteção para o cônjuge, e ele chega a mencionar expressamente que ele estudou a proposta que o Clóvis Bevilacqua havia apresentado quase 60 anos antes, quando da elaboração do projeto dele. E diz então que na época as ideias do Clóvis Bevilacqua teriam sido rejeitadas por conta do machismo predominante e que ele então, passadas tantas décadas, trazia aquelas regras para o projeto do Código. Infelizmente, essas regras foram aprovadas e hoje constam do Código Civil de 2002. E eu digo infelizmente, supondo que todo mundo que já estudou direito das exceções sabe o tanto que essas regras são um pesadelo. Quem ainda não estudou, fica preparado, porque quando chegar lá, vai ter bastante dor de cabeça. Infelizmente, não tem como fugir. A não ser que até lá venha uma mudança legislativa, o que eu acho, infelizmente, pouco provável. E aí vem, então, um primeiro motivo de por que o passado tem a ensinar muito para o direito civil atual. Ainda que o Torquato Castro tenha feito referência ao passado e tenha dito que ele estava recuperando regras que tinham sido propostas pelo Clóvis Bevilacqua lá em 1899 e que agora, finalmente, a gente estava preparado para aceitar essas regras, e aí, basicamente, eu estou falando das regras que permitem a concorrência do cônjuge sobrevivente com os descendentes, o Torquato Castro deixou de estudar mais o que tinha acontecido quando da elaboração do Código Civil de 1916. Foi esse um dos grandes pontos da minha pesquisa do doutorado, que depois rendeu a minha tese. E, curiosamente, de fato, assim, as regras do Código Civil de hoje são muito parecidas com as que o Clóvis Bevilacqua tinha proposto lá no projeto de 1899, mas o que o Torquato Castro deixou de estudar foi o trâmite do projeto do Clóvis Bevilacqua no Congresso Nacional e, sobretudo, na Câmara dos Deputados, nos anos de 1901 e 1902. E, naquela ocasião, as regras foram muito debatidas e foi feito um estudo exaustivo do que estava se passando nos códigos civis do mundo afora, sobretudo nos códigos civis da Europa, e concluiu-se que as regras propostas pelo Clóvis Bevilacqua tinham um grande potencial para causar problemas práticos da maior gravidade. E, por esse motivo, a Câmara dos Deputados optou por substituir a proposta do Clóvis Bevilacqua pela proposta do projeto do Joaquim Felício dos Santos, que era muito mais simples, muito mais clara e, segundo eles concluíram, também muito mais justa. E essa proposta foi aceita, a Câmara dos Deputados então aprovou o projeto com a sugestão do Felício dos Santos, não com a sugestão do Clóvis Bevilacqua. Depois, como vocês sabem, o Código Civil demorou a ficar pronto, por motivos que eu vou mencionar só mais para frente, e tínhamos ainda as regras da sucessão hereditária das ordenações filipinas, que eram bastante ruins e muito desatualizadas, sobretudo porque o texto era de 1603 e a gente já estava no início do século XX. E aí, então, em 1907, ainda 10 anos antes de o Código Civil vir a entrar em vigor, uma lei antecipou a nova ordem de vocação hereditária, tal como aprovada pela Câmara dos Deputados, e aí a gente passou a ter uma nova ordem de vocação hereditária que vigiou até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, em 2003. E que foi extremamente elogiada e estudada mundo afora e que funcionou muito bem durante toda a vigência do Código de 16, ao longo do século XX e no início do século XXI. E aí, de repente, um descuido de um estudioso, que inclusive confessa ter estudado esse material todo, mas não sei, enfim, que exame foi esse não muito atento que ele fez, acaba substituindo aquilo que quase 100 anos antes tinham entendido como melhor, pelas regras que antes tinham sido rejeitadas. E o resultado é caótico, né? O resultado é caótico, o código entra em vigor em 2003 e as regras continuam sendo as mesmas até hoje. E quem trabalha nessa área, ou vocês quando forem estudar essa matéria, vão ver o tanto de dor de cabeça que isso causa, né? E causa um problema muito grande não só para quem trabalha com direito, mas para as pessoas em geral, porque, como eu disse, é verdade, né? As pessoas morrem, e aí quando elas morrem, deixando uma situação dessas, os herdeiros é que vão sofrer depois com um inventário que vai se arrastar por muitos anos, vai gerar muita dor de cabeça e provavelmente vai ter muito prejuízo. Então, ali você percebe o tanto que é uma ideia inovadora do Torquato Castro, que não passou pelo devido exame ou por um exame mais criterioso, levando em conta as circunstâncias do passado, quando aquelas ideias tinham sido apresentadas, acaba causando um dos maiores problemas que a gente tem no direito civil contemporâneo, que é o problema da ordem de vocação hereditária. Bem, vamos passar agora para o segundo exemplo que eu queria dar para vocês. E esse também vai envolver o Torquato Castro, porém agora eu vou fazer elogio a ele, para não dizer que eu estou só fazendo crítica.
O Torquato Castro, quando elaborou o projeto do livro do Direito das Sucessões do Código Civil de 2002, também se atentou à necessidade de você alterar as regras sobre a colação. Para quem não estudou ainda o Direito das Sucessões, de que se trata a colação? A colação é uma conferência que você faz no inventário das doações que o autor da herança fez em vida para os seus descendentes. Então, basicamente, você vai imaginar que o seu pai, enquanto era vivo, fez doações para você, por exemplo, te deu um carro, ou te deu uma viagem, te deu um apartamento quando você se casou, e você tem irmãos, e isso faz com que, quando o seu pai falecer, no inventário dele, tenha que ser feita a conferência das doações que ele fez, porque, como vocês estudam lá no direito dos contratos, o Código Civil considera que as doações feitas de descendente, quer dizer, de ascendente para descendente, implicam antecipação de herança. Então, sem antecipação de herança, no momento em que a herança for ser repartida entre os herdeiros, é necessário que seja feita a conferência daquilo que já foi antecipado. Isso é que o direito das sucessões chama de colação. E o Torquato Castro percebeu que as regras de colação, então em vigor, quando ele estava elaborando o texto do projeto, não eram as melhores. E então ele acabou propondo regras, e aí nesse ponto eu faço elogio porque acho que as regras que ele propôs eram regras muito boas. E basicamente que regras eram essas, para quem ainda não estudou a matéria? Que foram as regras que depois constaram no código quando aprovado finalmente em 2002. Você não tinha que devolver o bem que você recebeu do doador para a herança, você só fazia uma conferência de valor e levando em conta o valor que o bem tinha à época em que você recebeu a doação. Então, se você recebeu a doação 10 anos atrás, quando você recebeu a doação, o bem doado valia R$10.000, é esse valor que você vai considerar que você recebeu antecipadamente de herança. Então, o Código Civil de 2002, ao entrar em vigor em 2003, acabou simplificando muito essa parte do direito das sucessões e com regras que foram consideradas, em geral, muito mais justas, né? E eis que, de repente, em 2015, é aprovado e promulgado o Código de Processo Civil de 2015. E o legislador teve um cuidado muito grande ao elaborar o novo Código de Processo Civil. Quem já estava na faculdade por essa época, né, viu o tanto que se estudou o projeto, o tanto que todo mundo contribuiu, mas o legislador não teve nenhum cuidado com as regras que eram atinentes ao direito das sucessões. Houve uma preocupação muito grande com aquilo que era processo de raiz, né? E as regras que não são propriamente de direito processual, mas que estavam no Código de Processo Civil, acabaram não recebendo a devida atenção. E o que faz, então, o legislador quando fecha o texto do Código de Processo Civil de 2015? Ele reproduz aquilo que estava no Código de Processo Civil de 1973, dando a impressão de que ele não estava mexendo naquele assunto. Não quero me preocupar muito com isso, então vou manter do jeito que está. E, curiosamente, a maior parte dos comentadores do novo Código de Processo Civil, quando tratam do artigo que cuida dessas regras, diz que não houve mudança, mas porque estão comparando o Código de 73 com o Código de 2002 e não estão vendo, com o Código de 2015, e não estão vendo que no meio do caminho havia o Código Civil de 2002 com regras diferentes. Então, o Código entra em vigor com as regras repetidas do Código de 73, aquelas que o Torquato Castro tinha tido o cuidado de ver que não eram tão boas e que ele tinha tido o cuidado de alterar. E quais são essas regras? Vocês todos devem fazer um exame aí, porque isso preocupa todo mundo. Talvez vocês não estejam preocupados ainda em morrer, casados deixando filhos, que foi o exemplo que eu dei anteriormente, mas provavelmente vocês receberam doações dos pais e muito provavelmente ainda recebem doações, né? E todas as doações que os pais, na verdade, todos os gastos que os pais empreendem com os filhos, depois que os filhos atingem os 18 anos e se extingue a autoridade parental, salvo se houver disposição expressa no sentido da dispensa da colação, são consideradas antecipação de herança. Então, se o seu pai paga, digamos, a sua moradia aqui em Ouro Preto enquanto está fazendo o curso, ou se ele compra os seus livros, ou se ele paga a sua viagem de férias, ou se você mora com ele, todos esses gastos são considerados antecipação de herança. E se você tiver irmãos, esses gastos vão ter que ser todos conferidos por ocasião da abertura da sucessão dos pais de vocês e do inventário, porque o Código entende que deve haver uma igualdade absoluta. Então, você vai conferir para ver, olha, um irmão já recebeu mais do que o outro recebeu menos, então agora, na hora de distribuir a herança, a gente vai ter que fazer o devido ajuste dessas contas. E todos os gastos mesmo, depois que você atingiu a maioridade, e mesmo gastos enquanto você era menor de 18 anos, se eles não forem considerados gastos ordinários. Essa é a regra que ainda está lá no Código Civil de 2002. E enquanto o Código Civil mandava fazer a conferência levando em conta só o valor e o valor da época, o Código de Processo Civil de 2015
que acabou revogando tacitamente as regras do Código Civil de 2002, trabalha com a ideia de que você faz a conferência devolvendo o bem doado para a herança. Ou seja, se por acaso seu pai tiver te dado um apartamento, esses são sempre os exemplos mais complicados, você acaba descobrindo que por ocasião da morte do seu pai, você não é mais dono do apartamento. O apartamento volta para a herança. Se houver outros bens na herança que permitam que você fique com aquele apartamento, talvez você consiga discutir a partilha com os outros herdeiros e continuar com o seu apartamento. Mas eu já tive um caso muito peculiar no escritório de uma pessoa cujo pai havia doado para ela muitos anos antes, 20 e poucos anos antes de morrer, um apartamento, e tinha outros 3 filhos e acabou morrendo sem deixar patrimônio significativo. Ele tinha só bens móveis de valor pouco significativo. E quando ela me procurou, a preocupação dela era justamente essa. Olha, eu ganhei esse apartamento do meu pai muito tempo atrás e eu estou sabendo que os meus irmãos, cada um deles está atrás de advogado diferente, porque eles estão precisando de dinheiro, eles estão querendo descobrir se tem alguma herança. E eu quero saber então se eu posso ou não posso ficar tranquila. E o pai dela tinha morrido justamente em abril de 2016, ou seja, quando o Código de Processo Civil já estava em vigor. E aí eu tive que dizer para ela, olha, infelizmente você não pode ficar tranquila não, porque agora você que era dona até então do apartamento inteiro, passou a ser dona só de um quarto do apartamento. Porque você tem outros 3 irmãos, o apartamento volta para a herança por conta das regras do novo Código de Processo Civil e você passa a ter direito a um quarto só. E aí ela me disse, mas e quem sabe eu não corro o risco de eles não descobrirem isso? Eu digo para ela, é pior, porque se você resolver correr esse risco, passado o prazo adequado para que você se manifeste voluntariamente no inventário, eles vão poder considerar que você ocultou dolosamente esses bens, ou seja, que você praticou sonegação, e a pena que o Código Civil prevê para a sonegação é que aí você vai perder todo o direito que você tinha sobre o bem. Então, no lugar de ter um quarto, você vai passar a não ter nada. E vai ter que se mudar do apartamento, que vai passar a ser só dos seus 3 irmãos, ou seja, olha que situação extremamente complicada. Essa senhora, por exemplo, ficou tão revoltada que ela levantou da reunião, não se despediu e saiu batendo porta e nem pagou a consulta. Eu também não tive coragem de cobrar, porque eu acho que se eu tivesse ido atrás dela para cobrar, eu ia ter levado um murro, porque ela estava querendo respirar tranquila, porque ela dizia, mas a doação foi 20 e poucos anos atrás, meus irmãos nem eram nascidos, mas pouco importa, pouco importa. E o mais grave disso tudo é que o legislador mudou as regras sem nem perceber que estava mudando. Simplesmente por quê? Porque não teve o devido cuidado com o passado. Porque bastava, e olha que aí eu não estou falando nem de história tão distante, porque a história da década de 70 para cá, bastava ter visto que o Código de Processo Civil de 73 tinha criado regras que todo mundo considerou horrorosas e que, logo na década de 70 mesmo, quando foi elaborado o anteprojeto do Código Civil, o Torquato Castro teve o cuidado de propor regras que corrigiam a situação criada pelo Código de Processo Civil de 73. Demorou muito para o Código Civil ficar pronto, mas quando ele ficou pronto, ele acabou mudando as regras. E, de repente, o legislador, descuidadamente, altera as regras. E os comentadores que vendem livros bastante caros, inclusive com os comentários deles comparando um código ao outro, ainda chegam a te dizer que não houve mudança. Ou seja, ainda tem muito advogado aí que é pego de surpresa na prática, porque não é da área de sessões, às vezes é da área mais de processo, e trabalhando só com processo não percebe que as regras do Código Civil que vieram no meio do caminho tinham alterado as regras do Código de 73. Enfim, é outro assunto extremamente problemático, porque a maior parte de nós, eu até arriscaria dizer que todos nós recebemos doações dos nossos pais, nem que seja uma coisa de pouco valor, e esse assunto gera muita briga, gente, porque às vezes você fica achando, olha, meu irmão não vai mexer com isso, ele não vai ligar, mas acaba que quando seu pai vem a morrer, o seu irmão de repente está com uma dívida, ou então ele se casou, seu cunhado não vai muito com a sua cara, enfim, vários elementos acabam interferindo e isso acaba gerando grandes confusões no inventário, que já é sempre um procedimento que envolve muitos conflitos. Agora vem mais um conflito. E ainda para piorar, o Código de Processo Civil, já ia me esquecendo de falar isso, ele ainda chega a dizer o seguinte, olha, se você não puder devolver o bem, porque você não tem mais o bem, você vai fazer a conferência por valor, mas aí o valor vai ser o valor da época em que o doador morreu. Ou seja, se de repente o seu pai tiver te doado um apartamento 20 anos atrás, que na época valia 50 mil, e você tiver 2 anos depois vendido aquele apartamento por 70 mil, seu pai morre hoje em 2019, se por algum acaso tiver havido alguma melhoria naquele bairro, enfim, tiver havido uma valorização daquele imóvel, isso aconteceu, por exemplo, em Belo Horizonte nos últimos 20 anos, quando eu mudei para Belo Horizonte em 2003, os imóveis eram super baratos, eu vinha do Rio de Janeiro, achava que tudo era muito barato, e de repente hoje, quando você vai olhar, tem muita coisa em Belo Horizonte que compete com os preços de Rio e de São Paulo, porque houve um boom imobiliário, os preços subiram enormemente, então não custa nada você ter um apartamento que valia 20 anos atrás 50 mil e que hoje de repente vale 500 mil ou até 1 milhão.
E aí, pelas regras do Código de Processo Civil, vai se considerar no inventário do seu pai que você recebeu antecipadamente de herança 1 milhão. E aí não adianta você falar, mas eu não tenho mais o apartamento e o preço que eu obtive por ele foi de 70 mil. Vai, pouco importa, porque as regras do código mandam você levar em conta o valor que o bem tem hoje. E aí, se o seu pai não tiver deixado herança suficiente, você vai se descobrir devedor dos seus irmãos. Porque se seu pai tiver morrido, deixando uma herança, digamos, de 100 mil, entendendo que esse apartamento vale 1 milhão, você vai considerar que a herança dele é de 1 milhão e 100 mil. E você vai, então, ter que prestar contas aos seus irmãos. De repente, vai ter que assumir dívida para poder pagar aquilo que você nem tem, porque você vendeu o apartamento por um valor muito mais baixo. Ou seja, é surreal, e isso se explica por quê? Por um descuido com o passado, que é o assunto que eu queria trazer para vocês hoje, né? Poderia isso ter sido facilmente evitado, e acabou não sendo. E, por enquanto, não há nenhum projeto para alterar essas regras, não, sabe? Aí, inclusive, eu achei até muito curioso, porque as pessoas demoraram para perceber esse problema, coisa de ano atrás, ou 2 anos atrás, é que começou a haver uma movimentação maior. Eu acho até que um dos artigos que eu publiquei sobre esse assunto, ainda lá no final de 2015, foi um dos primeiros, e depois começaram a sair outros, inclusive saiu recentemente um da professora Gisele Deronaca da USP, muito interessante, também explorando esse assunto. Mas chegando à conclusão de que não tem jeito, o Código de Processo Civil acabou revogando tacitamente as regras do Código Civil. Bem, vamos passar agora para o terceiro assunto. O terceiro assunto é mais leve. Também envolve o Código de Processo Civil de 2015. Quando da promulgação do Código Civil em 1916, constava lá que aquele código entraria em vigor no dia 1º de janeiro de 1917. Ou seja, foi escolhida uma data simbólica, significativa, e que não gerou nenhuma dificuldade com relação a quando o código entraria em vigor, substituindo as ordenações filipinas. Depois, o Código de Processo de 1973 também previu que ele entraria em vigor no dia 1º de janeiro de 1974. Ou seja, é uma escolha boa, primeiro porque fixa a data, e depois porque o código entra em vigor no início do ano, o que é muito interessante, né? E aí depois vem o Código Civil em 2002. E, para variar, erra, porque, em geral, o código é bem ruim, e ele acaba prevendo que entraria em vigor 1 ano após a sua publicação. Ele foi promulgado no dia 10 de janeiro de 2002 e publicado no dia 11 de janeiro de 2002. E isso acabou, esse assunto tão idiota e tão simples, acabou gerando uma discussão enorme e altamente significativa na prática. Por quê? Porque quem interpreta a contagem de prazo, levando em conta que o prazo é de ano, vai dizer que se o prazo começa no dia 11 de janeiro de 2002, ele vai terminar no dia 11 de janeiro de 2003. Você não pode esquecer de uma regra da Lei Complementar 95 de 98, que determina que as leis que contiverem prazo de vacância vão entrar em vigor somente no dia subsequente à consumação integral do prazo. Então, se o prazo corre de 11 de janeiro de 2002 a 11 de janeiro de 2003, se a lei entra em vigor no dia subsequente, seria no dia 12 de janeiro de 2003. Isso é razoavelmente fácil de entender. Porém, a mesma Lei Complementar 95 de 98, quando trata da redação da cláusula de vacância, ela diz que as leis que contiverem prazo de vacância vão usar a cláusula. Esta lei entra em vigor após, e aí vem entre parênteses, número de, e depois dias da sua publicação. A palavra dias acabou ficando fora dos parênteses. E aí surgiu uma corrente que fez interpretação literal desse dispositivo da lei complementar e que diz o seguinte: olha, a lei complementar te deu a possibilidade de variar o número de dias, mas ela não te deu a possibilidade de variar o estabelecimento do prazo em dias, porque a palavra dias está fora dos parênteses. E aí, para esses, então, quando a lei descumprir a lei complementar e estabelecer prazo de vacância em ano, o intérprete teria que corrigir o defeito da lei e converter para dias o prazo de ano. Bem, e aí, então, você teria que converter o prazo de 1 ano do Código Civil de 2002 para 365 dias. Só que o problema é que quando você fizer a conta do prazo em dias, você vai ver que ele começa no dia 11, mas ele termina no dia 10. E aí o dia subsequente é o dia 11. E aí então você não tem certeza até hoje se o Código Civil entrou em vigor no dia 11 ou no dia 12 de janeiro de 2003. Bom, pode parecer que isso não é muito significativo, mas para usar de novo um exemplo de lei das sucessões. O Código Civil de 1916 permitia que a pessoa que não tivesse descendentes nem ascendentes vivos deixasse toda a sua herança para quem ela quisesse, por exemplo, para um clube de futebol, se ela não fosse muito com a cara da mulher ou do marido. E o Código de 2002 não. O Código de 2002 entende que se a pessoa não tiver descendentes, não tiver ascendentes vivos e for casada, pelo menos metade da herança ela vai ter que deixar para o cônjuge sobrevivente. Bem, suponha uma pessoa que fez testamento ainda na vigência do Código Civil de 1916, deixando toda a herança dela, por exemplo, para o Cruzeiro, viu, Jordano? Porque Galo não merece. Mas... Você é atleticana também, Yara? Que tristeza.
Mas, bem, e aí a pessoa vem a falecer no dia 11 de janeiro de 2003. É claro que muitas pessoas faleceram nessa data, né? E eu sei que no dia 12, com certeza, o Código Civil de 2002 já estava em vigor, mas eu não tenho certeza se ele estava em vigor no dia 11. Eu, particularmente, entendo que não estava. Acho que foi no dia 12. Mas tem muita gente que acha que foi no dia 11. Bem, se essa pessoa tiver morrido no dia 11 e você entender que já estava em vigor o Código Civil de 2002, o cônjuge sobrevivente vai ter direito a pleitear metade da herança. Mas se você entender que ainda estava em vigor o Código Civil de 1916, o cônjuge não vai ter direito a discutir a herança. Ou seja, olha que situação complicada. E eu dei um exemplo só de regra do Código que muda e que gera impacto imediato quando o Código entra em vigor. Bem, e aí ficamos nesse imbróglio. Tem decisão do STJ que entende que foi no dia 11, mas tem várias decisões muito bem fundamentadas que entendem que foi no dia 12. E aí, de repente, é promulgado o Código de Processo Civil no dia 16 de janeiro de 2015, quer dizer, 16 de março de 2015. E, de novo, o legislador não tem o cuidado de consultar o passado. Inclusive o próprio Código de 73, que previa a entrada em vigor no dia 1º de janeiro de 74. E aí o Código de Processo Civil de 2015 reproduziu a redação do Código de 2002 e disse: esta lei entrará em vigor após decorrido um ano da sua publicação. Só que você tinha um problema mais grave com relação ao Código de Processo Civil de 2015. Era o fato de que, como o Código foi publicado em março de 2015, o prazo correria até março de 2016, e o ano de 2016 era um ano bissexto. Então, você passou a ter o seguinte problema: eu conto o prazo em ano, eu converto o prazo para 365 dias, ou será que eu devo converter o prazo para 366 dias? Resumindo essa coisa toda esquisita, você acabou tendo 3 datas possíveis para entrar em vigor do Código de Processo Civil de 2015, que eram o dia 16 de março de 2016, o dia 17 de março de 2016 ou o dia 18 de março de 2016. É óbvio que isso daí tinha potencial para causar um caos gigantesco, porque houve recursos, por exemplo, que foram extintos de um código para o outro, prazos que foram alterados, e a lei processual tem vigência imediata, ela se aplica até os processos em curso para os atos que ainda não foram praticados. Pelo menos, nesse caso, o STJ salvou a situação, mas só em março de 2016. Depois que você já tinha. E aí o problema é que doutrina, né, a gente, em geral, professores, né, que às vezes escrevem muito mais pensando na sua docência do que na sua atividade na advocacia, e acabam criando e intensificando problemas, né. Saiu, de repente, e isso também demorou, porque o pessoal também demorou para ver esse problema, mas quando foi janeiro de 2016, você começou a encontrar vários textos, eu mesmo escrevi um, disputando qual era a data. Eu achava, por exemplo, que era o dia 18, porque eu achava que o prazo tinha que ser contado em ano. Como o código foi promulgado dia 16 e publicado no dia 17, seria de 17 a 17, o dia seguinte seria 18. Mas houve quem dissesse que era para contar em 365 dias e houve quem dissesse que era para contar em 366 dias. E aí, de repente, estava chegando perto de março de 2016 e não sabia quando entraria em vigor o novo Código de Processo Civil, como se isso não fosse relevante. E aí, no início de março, o CNJ convocou uma reunião e aí ficou determinado que naquela reunião eles iriam examinar essa divergência. O STJ percebeu que, na verdade, isso não era competência do CNJ, porque quem deve dar a interpretação final de lei federal é o STJ, e aí eles convocaram uma reunião da segunda sessão e aí fizeram a interpretação antecipada para evitar que o problema surgisse para eles só resolverem depois. E aí eles acabaram concluindo que o código entraria em vigor no dia 18 de março de 2016, porque o prazo deveria ser mantido em ano. E aí, com isso, pelo menos, todo mundo respirou aliviado, porque não houve quem ousasse discordar da interpretação do STJ, porque já sabia que depois isso ia dar errado, né? Mas aí você veja de novo um problema grave que você quase causou, nesse caso deu para salvar, justamente porque não teve o devido cuidado de olhar o passado, né? E eu sei que esse não é o tema, mas já que eu estou me sentindo mais livre, sabe, eu vou comentar com vocês, porque esse é um assunto importante. Vocês sabem que o novo Código de Processo Civil trabalha muito com a ideia do precedente, né? Então está muito na moda falar de precedente. E as pessoas costumam citar como precedente desse assunto a decisão do STJ, lá de 2000 não sei quando, que diz que o Código Civil teria entrado em vigor no dia 11 de janeiro de 2003. Mas o cuidado que a gente tem que ter, que é muito importante, é que o precedente não é a conclusão do julgamento, é a linha de raciocínio, ou, como dizem os processualistas, o fundamento determinante da decisão. E o precedente pode mudar se o tribunal muda de ideia. Então, você tem julgado do STJ, que diz que o código entrou em vigor no dia 11? Tem. Mas hoje, o posicionamento do STJ é aquele que apareceu
no entendimento da segunda sessão, lá em março de 2018. E o que o STJ entendeu era que o prazo de ano tinha que ser contado em ano, que ele não deveria ser convertido para dias. Então, hoje, se você for trabalhar com o entendimento do STJ sobre a entrada em vigor do Código Civil, você não vai poder dizer que é dia 11, ainda que você tenha um julgado antigo que dizia que era, porque o entendimento atual do tribunal é de que o prazo deve ser contado em ano, e é isso o que vincula, esse aqui é o precedente, né? Como o tribunal hoje entende um determinado assunto, como que ele julga um determinado assunto. E o precedente, então, prazos de ano devem ser contados em ano, não devem ser convertidos em dias. Então, hoje, mesmo aplicando o entendimento do STJ, ainda que isso não esteja escrito em lugar nenhum, porque a ideia do precedente é que você interprete o pensamento do tribunal e aplique aquilo ali para um caso, você vai ter que dizer que o Código Civil entrou em vigor no dia 12. E o Código de Processo Civil não gera confusão, porque aí você tem texto escrito, né, o entendimento, de que foi no dia 18. Bem, agora eu já nem sei quanto tempo que eu falei, a gente passa para o quarto ponto e depois a gente fecha só com a parte mais divertida. E aí o quarto ponto eu acho que é muito interessante para vocês no mestrado aqui na UFOP, Yara, porque vocês discutem novos sujeitos, novos direitos, e é uma questão, de novo, de estudo da época da codificação. Vocês sabem, o primeiro projeto de Código Civil brasileiro foi elaborado pelo Teixeira de Freitas, na década de 1860. E quando o Teixeira de Freitas redigiu esse primeiro projeto de Código Civil brasileiro, ele teve um cuidado muito, muito grande com a disciplina das pessoas. Inclusive o modelo que ele usou depois acabou inspirando outros códigos civis e também foi mantido nos dois códigos civis brasileiros. Você começa com uma disciplina de pessoas, aí se trata de uma noção conceitual de pessoa e depois você passa para uma ideia de capacidades que substituiriam, então, a velha ideia de estados das pessoas. Se vocês tiverem a curiosidade de pegar os livros de direito civil anteriores ao Código Civil, vocês vão ver que o estudo das pessoas era super esquisito. Primeiro porque começava com um estudo de estados das pessoas, então você estudava a pessoa, por exemplo, considerando o estado de saúde dela, e aí você classificava as pessoas como sãos, como saudáveis, como loucos, enfim. E depois você passava o estado da família, e você via qual era a situação da pessoa na família, e depois você ainda misturava as regras sobre o casamento, que entravam na disciplina das pessoas. O Teixeira de Freitas acabou propondo uma organização muito diferente para isso tudo. E por inspiração do que estava acontecendo na França, com o Código Civil francês, e com os estudos do Savigny na Alemanha sobre o direito romano e uma atualização do direito romano para aquela realidade naquele momento na Alemanha, ele acabou propondo que você começasse a disciplina das pessoas com a ideia das capacidades. Mas ele teve um cuidado muito grande de verificar que as ideias que estavam sendo usadas na Europa eram muito variadas, que havia muitas ideias diferentes de capacidades. E ele distinguiu cada uma delas em várias categorias, usando expressões que a gente usa até hoje, como capacidade civil, capacidade de direito, capacidade de fato, incapacidade de fato absoluta, incapacidade de fato relativa e a capacidade de fato plena. E muito embora ele tenha tido todo esse cuidado conceitual, posteriormente, nos demais projetos, esse cuidado não foi observado. E, infelizmente, não foi observado pelo Clóvis Bevilacqua, ainda que ele tivesse dito que tinha se inspirado no trabalho do Teixeira de Freitas. E o projeto do Código Civil do Clóvis Bevilacqua, que acabou depois gerando o Código Civil de 1916, misturou um pouco do que o Teixeira de Freitas tinha sugerido sobre capacidade de fato, mais especificamente sobre a incapacidade de fato absoluta e a incapacidade de fato relativa, e o Clóvis Bevilacqua acabou desconsiderando uma noção muito importante na obra do Teixeira de Freitas, que era a de capacidade de direito e a sua correspondente incapacidade de direito. E o Teixeira de Freitas tinha explicado muito bem que no conjunto das ideias dele, a personalidade era a suscetibilidade para que um ente tivesse direitos. Então, qualquer ente que pudesse ter direitos seria pessoa. E, inclusive, isso não viria do direito, isso viria do plano dos fatos. O direito só reconheceria. Então, qualquer ente que tiver direitos vai ser uma pessoa. Basta ter um direito, vai ser pessoa, porque pessoa é o ente que é suscetível de ter direitos. Agora, depois o Teixeira de Freitas complementava a teoria das capacidades dele com o conceito de capacidade de direito. E ele dizia que a capacidade de direito é o grau de aptidão de cada classe de pessoas para adquirir direitos ou para praticar atos, por si ou por outrem. E aí, com isso, ele dizia o seguinte, olha, pessoa é quem tem direitos, mas existem categorias diferentes de pessoas. Existem pessoas que podem mais, existem pessoas que podem menos, existem pessoas que podem adquirir esse direito, não podem adquirir aquele direito. E essa não é uma ideia discriminatória. Vocês podem estar pensando que ele está querendo distinguir a pessoa natural, o ser humano, mas não era isso. Sem essa ideia, por exemplo, você não entende por que a personalidade, ou melhor, o que é diferente entre a pessoa jurídica e a pessoa natural. Porque a personalidade é a mesma, a personalidade não se mede.
Tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa natural têm personalidade. Agora, o que é muito marcante em termos de diferença entre elas? É justamente a capacidade de direito. A pessoa natural pode muito mais do que a pessoa jurídica. Por exemplo, a pessoa natural pode se casar, ela pode adotar. A pessoa jurídica não pode, né? E isso se explica muito bem com a ideia do Teixeira de Freitas de capacidade de direito, que seria esse grau, essa medida de aptidão para adquirir direitos ou praticados por si ou por outrem. O Klaus Bevilacqua não compreendeu muito bem essa ideia, ao que parece, e acabou não mantendo essa ideia no projeto dele. E até hoje o nosso direito fica capenga com relação a essa ideia de capacidade de direito. E a maior parte dos livros de direito civil, quando explica capacidade de direito, acaba assimilando a ideia de capacidade de direito à de personalidade. Ainda que dê conceitos diferentes, você percebe depois que a pessoa está falando a mesma coisa. E em muitos livros, depois de escrever um tanto de frase, o autor acaba comparando os dois, dizendo a personalidade é a capacidade de direito e vice-versa. Bem, o problema aqui não é só teórico, o problema é que você ficou sem uma ferramenta importante para poder compreender justamente novos sujeitos. Então hoje você vai discutir os animais. Aí você quer que o animal tenha direito, mas se o animal tiver direito, ele vai ter que ser pessoa, porque só a pessoa pode ter direito. E aí você não quer que o animal tenha todos os direitos que a pessoa natural, que é o ser humano, tem. Mas aí você não sabe como resolver isso. E se você tivesse se atido às ideias do Teixeira de Freitas lá atrás, você veria que isso é muito simples, porque você pode reconhecer personalidade para o animal, assim como poderia reconhecer personalidade para uma árvore, sem com isso, em primeiro lugar, humanizar, porque a pessoa natural é uma classe de pessoas, ela não é a única. Quando você diz que a UFOP tem personalidade jurídica, você não está humanizando a UFOP, ninguém fica assustado com isso, todo mundo digere bem a ideia. Mas não digerem bem a ideia de um animal ter personalidade, ou de árvore ter personalidade, ou enfim, do robô, de repente, ter personalidade, porque falam que está humanizando. Não, não está humanizando, porque a ideia de pessoa para o direito não se confunde com a ideia do ser humano. O ser humano é uma classe de pessoas. Mas, no fim, na verdade, como você perdeu a ideia de capacidade de direito, você acabou ficando perdido para resolver essas situações, porque você poderia reconhecer personalidade e você depois poderia regular a capacidade de direito. É claro, por exemplo, que se um dia o animal, e eu acho até que isso não vai demorar para acontecer, se você reconhecer que o animal pode ter direitos, é claro que ele não vai ter os mesmos direitos da pessoa natural. E muito possivelmente, de repente, vai ter menos direitos também que a pessoa jurídica. E é possível fazer esse controle? É possível. Mas aí, para isso, você vai precisar de uma ideia complementar, que no fim vai ter que ser a ideia de capacidade de direito que o Teixeira de Freitas já tinha proposto lá em 1860 e que depois a gente acabou esquecendo. E se você trabalha bem com essa ideia, aí você consegue trabalhar com a ideia de que pessoas possam ter direitos diferentes, inclusive sem que isso seja discriminatório, porque você não está distinguindo pessoas da mesma classe, você está distinguindo classes de pessoas, o que é uma ferramenta que me parece que ajuda muito a discutir essa temática. Hoje, acho que de árvore a gente vai demorar um pouco para falar. Agora, de animal, não tem, já estão falando? Pois é. De rio, olha que interessante. Toda a natureza, pois é. E, além disso, não tem como não discutir a questão da inteligência artificial, né? Não vai ter como fugir de discutir esse assunto. E eu realmente acredito que um dos caminhos para que você possa chegar a uma certa segurança jurídica teórica é você resgatar o conceito de capacidade de direito que o Teixeira de Freitas tinha ensinado lá atrás. Porque senão você não vai conseguir explicar como que esses entes... Ou então você vai acabar recorrendo para ideias meio estranhas, como a do projeto de lei que tramita hoje no Congresso Nacional, que quer tutelar os animais, dizendo, porém, que os animais são bens móveis, mas não são coisas. O que eu até agora não consegui entender, porque bem não pode ter direito, o que pode ter direito é a pessoa, e dizer que o animal é um bem que não é coisa, eu também não consigo entender, porque eu aprendi, e até hoje não vi conceito diferente, que coisa é o bem material que tem alguma representação econômica. E você não tem como negar a materialidade do animal e nem que ele tenha representação econômica. Ainda que você goste muito do seu cachorrinho, você comprou o cachorrinho, ganhou o cachorrinho, enfim, ele foi objeto de algum contrato, você vai ao supermercado e compra a carne da vaca para comer, mesmo que você seja vegetariano, você sabe que ela é vendida. Então, eu não consigo entender que você diga que o animal é um bem sem ser uma coisa. Agora, também não consigo entender qual é a utilidade de dizer que ele é um bem sem ser coisa, porque bens não têm direitos, né? Esse é o projeto, infelizmente, que está tramitando no Congresso Nacional no Brasil e que parece que está em vias de ser aprovado, né? E ainda vai causar um caos maior ainda, porque ainda vai bagunçar os conceitos de bem, de coisa, e aí a gente, além de confundir a teoria das pessoas, ainda vai confundir a teoria dos bens. Mas, enfim, é um caminho aí, de novo, eu acho que a gente tem algo a aprender de muito interessante com o passado. Bem, aí por fim, para fechar, só porque eu já havia anunciado, porque eu acho até que vocês já devem estar cansados a essa altura, é muito divertido, gente, vocês estudarem alguns fatos que ocorreram na história do Código Civil do século XIX e comparar com o que está acontecendo atualmente.
Eu fui descobrindo isso aos poucos e acho divertidíssimo. Depois convido vocês para verem os meus contatos, e eu já escrevi alguns textos sobre isso, quero escrever outros mais. Enfim, aí vocês ficam convidados a fazer a pesquisa. Hoje em dia, eu, por exemplo, estou muito cansado do Facebook. Eu gosto muito mais de usar o Instagram do que o Facebook, porque dá assim, uma certa preguiça de você abrir o Facebook e ver que as pessoas estão discutindo tudo, né? Se alguém espirra, alguém vai e escreve no Facebook um textão sobre espirrar, e alguém depois escreve um outro textão sobre a defesa da pessoa que espirrou, e depois o outro texto sobre a defesa da pessoa que criticou a pessoa que espirrou. Enfim, a gente está nesse momento, né? E aí, às vezes, as pessoas se soltam mais e fazem críticas muito ácidas, e às vezes as coisas ficam emperradas por conta disso, que as pessoas não estão conseguindo conversar. Bem, lá no século XIX, obviamente, a tecnologia era toda diferente. Mas é muito interessante vocês estudarem certos assuntos e ver o tanto que as pessoas já tinham esse perfil e elas não conseguiam fugir disso, ainda que os recursos não fossem tão fáceis quanto hoje em dia, que você abre o seu celular e você escreve o seu textão de protesto no Facebook. Isso, às vezes, causa alguns entraves muito significativos. A Constituição Brasileira de 1824 já previa a necessidade da criação de um Código Civil. Como vocês sabem, a gente veio a ter o Código Civil só em 1916, quase um século depois da Constituição ter determinado a criação do Código Civil. E, muito curiosamente, quando eu fui estudar a história de cada um dos projetos, eu descobri que só um deles não envolveu tretas, ou pelo menos até hoje eu não descobri as tretas desse projeto. O Teixeira de Freitas, que foi o primeiro convidado e contratado para elaborar um Código Civil, trabalhou muito, escreveu mais de 4.900 artigos e chegou a publicar 4.908 artigos do projeto dele em volumes, que eram disponíveis para que as pessoas comprassem e consultassem. Fez um trabalho monumental, inspirou códigos civis do mundo, como, por exemplo, da Argentina, do Uruguai e do Paraguai, mas não conseguiu dar um Código Civil ao Brasil. Não porque não tivesse ideias, não porque as ideias dele não fossem muito boas, mas eu acho que, em grande parte, porque ele não sabia interagir com as pessoas muito bem. Ele tinha um espírito muito forte, ele se dizia muito reto, muito, enfim. E essa falta de capacidade de interagir com as pessoas e também a falta de capacidade de fugir das tretas fez com que o projeto dele, ainda que muito bom, não gerasse um Código Civil para o Brasil. Depois vocês deem uma olhada num texto, quer dizer, claro, se tiverem interesse, que eu escrevi num livro que saiu ano passado, publicado pela Associação Mineira de Professores de Direito Civil, em que eu conto vários dos embates que o Teixeira de Freitas teve, e muito curiosos. E só para vocês terem noção, assim, por exemplo, de como que ele era, ao mesmo tempo em que, quando ele recebeu do ministro da Justiça, lá nos idos de 1866, um pedido para que entregasse o trabalho que já estava pronto, porque se entregasse, o governo aceitaria aquele trabalho como projeto do Código Civil brasileiro e provavelmente aprovaria para que o Brasil tivesse um Código Civil. Ele, que estava desgostoso com as ideias dele, que queria começar o trabalho todo do zero, respondeu para o ministro dizendo assim: jamais faria isso, porque não é do meu perfil, não é do meu espírito, entregar como projeto pronto aquilo que eu ainda havia concebido só como esboço, e um esboço do qual eu agora não gosto mais. Então, ele deixou de cumprir o contrato, de entregar o projeto, inclusive de receber a remuneração que era prevista no contrato, simplesmente porque ele achou que as ideias dele não estavam boas, ele não gostava mais daquelas ideias. Então, assim, quem faria isso, né? Muito poucas pessoas fariam isso. Ele fez. E, por outro lado, anos antes, quando ele se deparou com algumas questões ligadas ao projeto do Código Civil português, no ano de 1859, ele, em primeiro lugar, achou que o projeto era muito ruim, mas ele estava muito ocupado e aí deixou o projeto de lado. E depois ele acabou recebendo de presente um livro em que o autor do projeto do Código Português se defendia de críticas que ele tinha recebido de um autor lá em Portugal. E o Teixeira de Freitas, muito embora estando muito ocupado, se deu ao trabalho de escrever ele próprio um outro livro em que ele entrava na discussão, sem ter lido o primeiro livro de críticas, ele entrava na discussão para defender o autor do primeiro livro, que ele não leu, apenas com base no livro que rebatia as críticas, porque o livro que rebatia as críticas deixou ele muito nervoso, muito ansioso, então ele resolveu, aqui no Brasil, escrever um livro que aí depois ele mandou para Portugal, e isso tudo dentro de um período de menos de um ano, porque o primeiro livro saiu em 1859, o segundo livro de defesa das críticas saiu em 1859, e ainda em 1859 o Teixeira de Freitas publica aqui no Brasil e manda para Portugal o terceiro livro dessa epopeia, que era o livro em que ele se metia nessa discussão, que nem era nossa, que estava acontecendo em Portugal, e ataca acidamente o projeto do Código Civil português. Chega a dizer, por exemplo, que se fosse para servir para alguma coisa, mas na verdade aquele projeto nem servia para nada, mas que, pelo amor ao debate, iria fazer algumas considerações. Faz esses comentários e muitos outros muito ácidos.
Isso, enfim, prejudicou muito a imagem dele, obviamente, fez até com que o autor do projeto Código Civil Português, depois de um tempo, mandasse de presente para o imperador Pedro II um projeto de Código Civil para o Brasil, sobretudo porque o projeto dele, lá em Portugal, foi aprovado, virou código, e o do Teixeira de Freitas aqui acabou não sendo aprovado, porque ele não conseguiu resistir à tentação de entrar nesses conflitos todos. Depois, o segundo projeto de Código Civil foi o do Nabuco de Araújo, mas esse é um não projeto praticamente, porque ele escreveu pouco mais de 100 artigos e acabou falecendo. Então, não foi um projeto que gerou uma história assim muito rica. Depois do terceiro projeto, esse foi o primeiro projeto completo, ia do início até o fim, até o livro do Direito das Sucessões, e acabou se envolvendo também numa série de tretas. Aí, se vocês tiverem interesse, quem gosta de história, vocês podem ler essas matérias todas, a que eu vou me referir agora, hoje pela internet, por meio da Hemeroteca Digital, que é um projeto fantástico da Biblioteca Nacional, de digitalização de jornais do século XIX. Eu tive a oportunidade de fazer isso no doutorado, e é muito divertido você ler cada um dos artigos. Esse debate não foi por meio de livros, foi por meio de artigos. O ministro da Justiça da época, que era o Lafayette, inclusive, né, que gerou o nome da cidade aqui próximo, o conselheiro Lafayette, ele entra num desentendimento com o autor do projeto, que era Joaquim Felício dos Santos, e ele acaba escrevendo um texto no Jornal do Comércio. O Joaquim Felício dos Santos era muito comedido, e então ele não entra na treta, mas ele tinha um sobrinho que não era. E aí o sobrinho resolveu tomar as dores do tio, e 2 dias depois publicou um outro texto no Jornal do Comércio defendendo o tio. E depois o Lafayette escreveu mais um, e aí o sobrinho escreveu mais um, e no fim eles escreveram 5 ou 6 textos no Jornal do Comércio, um xingando o outro. E o xingamento chegou a tal ponto que o Antônio Felício dos Santos, defendendo o tio, chega a dizer o seguinte: olha, eu parei para pensar e eu percebi que se for para associar o conselheiro Lafayette a um animal, como fazem as pessoas normalmente, eu descobri que ele com certeza é um ofídio venenoso. Ele escreve isso. Depois o conselheiro Lafayette, em outro texto, diz o seguinte: olha, se fosse para eu ter contratado alguém para escrever projeto de Código Civil, com os 2 dedos de censo que Deus me deu, com certeza não teria sido o Joaquim Felício dos Santos, que é uma pessoa, inclusive, desconhecida. E assim, coisas desse nível, sabe? E elas estão todas lá no jornal. Hoje em dia, pelo celular, você consegue consultar isso tudo e se divertir com essas tretas. E aí você pensa, a pessoa tinha o trabalho de parar para pensar, escrever, mandar para o jornal aceitava, colocava lá, montava, enfim, aí saía publicado, aí você lia, você também ficava naquela expectativa, né, quando é que vai sair a resposta, e aí você escrevia uma outra, mandava, e assim eles ficaram por umas 2 semanas trocando, e é muito, muito divertido realmente esse episódio. Depois, o terceiro projeto do Código Civil foi o do Coelho Rodrigues. O Coelho Rodrigues não chegou a entrar em nenhuma treta assim, mas antes de parar para escrever projeto de Código Civil, ele tinha sido professor na Faculdade de Direito de Recife. Como professor, ele não fugia de entrar em embates com os alunos. Esse foi o grande erro dele, sabe, Ara? Porque ele era muito excêntrico e resolveu ir escrever o projeto do Código Civil Brasileiro lá na Suíça, no interior da Suíça, porque ele achou que era o lugar mais adequado para se inspirar. E quando o projeto dele ficou pronto e ele pensou em voltar para o Brasil para entregar o projeto para o ministro da Justiça, ele acabou ficando sabendo que o ministro da Justiça era um antigo inimigo dele, com quem ele já tinha tido desentendimentos públicos. E ele pensou, olha, não vai dar muito certo voltar para o Brasil agora, porque se eu voltar, esse cara vai recusar o meu projeto. E aí ele ficou esperando. Aí olha o nível das coisas. E isso no século XIX, quando você não tinha tecnologia, né? Ficaram sabendo disso aqui no Brasil. E aí inimigos do Coelho Rodrigues mandaram publicar em um jornal de Paris, que circulava na Suíça, uma notícia falsa de que o ministro da Justiça do Brasil tinha sido dispensado do cargo e que um novo ministro tinha sido nomeado. E o Coelho Rodrigues, de fato, leu essa matéria falsa que circulou num jornal de Paris e imediatamente ele fez as malas, pegou o primeiro transatlântico e voltou para o Brasil. E quando ele desembarcou no Brasil, ele foi surpreendido com a notícia de que o ministro da Justiça continuava sendo o inimigo dele. E ele realmente não errou na previsão dele, o projeto dele foi reprovado pela comissão nomeada pelo ministro da Justiça. Posteriormente, alguns anos depois, ele sendo senador, apresentou o projeto dele novamente, agora direto para o Senado, para ver se lá no Senado ele conseguia que o projeto virasse Código Civil. Só que aí ele deu a segunda falta de sorte, porque a comissão que foi nomeada para verificar, né, para analisar o projeto dele e dar parecer, era composta por 3 pessoas e 2 eram inimigos dele. E um era inimigo por qual motivo? Porque tinha sido aluno dele, ele tinha humilhado esse aluno diversas vezes em público, principalmente em provas orais. E aí ele, de novo, não errou. Obviamente, a comissão reprovou o projeto dele, que acabou sendo reprovado pela segunda vez. E aí, depois da reprovação pela segunda vez, ele deixou o projeto para lá.
E aí, então, a gente continuava sem Código Civil, e aí veio a escolha, em 1899, do Clóvis Bevilacqua para elaborar o 4º projeto de Código Civil brasileiro. E aí, logo que o Clóvis Bevilacqua é nomeado, o Rui Barbosa escreve um texto e publica na imprensa dizendo que nada de bom havia de se esperar de projeto feito pelo Clóvis Bevilacqua, porque o Clóvis Bevilacqua não tinha como é que era mesmo, Jordana? Agora me fugiu. A casta correção do escrever, não era isso? E que ele esperava que a obra houvesse de ser tosca, indigesta e aleijada. São os 3 adjetivos que ele usou para aquilo que ele esperava do Clóvis Bevilacqua, que nem tinha ainda começado a trabalhar. Bem, e aí o que acontece? O Clóvis Bevilacqua trabalha, entrega o projeto, e poucos meses depois de ter sido contratado, o ministro da Justiça, que estava alinhado com ele, aprova, o presidente da República também aprova, manda para o Congresso Nacional, e aí lá ele vai primeiro para a Câmara. A Câmara trabalha muito bem, a gente falou disso no início da nossa conversa, e aí a Câmara, em pouco mais de 1 ano e pouco, aprova o projeto e manda para o Senado. Mas aí quando o projeto chega ao Senado, quem é nomeado como senador responsável por dar parecer ao projeto da Câmara? O Rui Barbosa, que era inimigo, confesso, já desde anos antes. O texto dele no jornal de 1899, a gente já está agora em 1902, e o Rui Barbosa é que é escolhido para dar parecer. E aí, em pouco mais de 1 semana, ele escreve um livro mais ou menos desse tamanho, em que ele só faz críticas da língua portuguesa, justamente ele já tinha antecipado, né, que o projeto havia de não ser bem escrito. Ele não faz um único comentário jurídico, mas ele critica quase todos os artigos do projeto do Clóvis Bevilacqua com relação ao estilo, com relação à língua. Ora dizendo que deveria ter uma vírgula, ora que a ordem das palavras deveria ser diferente, ora que essa palavra deveria ser substituída por aquela outra palavra. E isso cria um embate tão grave, o Clóvis Bevilacqua fica estupefato quando ele lê esse parecer, que o projeto acaba ficando atrasado no Senado de 1902 até 1912. Só em 1912 é que o projeto volta a andar no Senado, vai para a Câmara, e até que ande entre Senado e Câmara só fica pronto em dezembro de 1915, e aí é promulgado em 1º de janeiro de 1916. Então, assim, a história da nossa codificação ficou toda atrasada, não porque nós fôssemos preguiçosos, ou porque nós não tivéssemos ideias, ou porque nós não estivéssemos prontos para elaborar projeto de Código Civil, mas simplesmente porque as tretas foram tantas e tamanhas que E aí a personalidade do Clóvis Bevilacqua fez toda a diferença, porque diversamente dos outros, ele baixava a cabeça e aceitava a crítica. É claro que ele ficava sentido, mas ele, muito mais diplomático e muito mais tranquilo, lidava melhor com as críticas e achava outros caminhos para defender as ideias dele. Apesar disso, o código acabou demorando muito para ficar pronto. Bem, acho que já falei muito, devo ter cansado muito vocês, mas enfim, eram essas ideias que eu queria trazer para mostrar para vocês o tanto que o direito civil e o direito em geral tem a aprender dando uma olhadinha no passado, né? E às vezes a gente se diverte também fazendo isso. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite, Yara, Roberto, e boa noite para vocês.